A ideia de viajar no tempo sempre exerceu um enorme fascínio sobre a humanidade, alimentando mitos, teorias e questionamentos filosóficos sobre a natureza do tempo e da realidade. Desde os mitos antigos, que descrevem personagens atravessando diferentes eras por meio de encantamentos ou intervenções divinas, até as complexas teorias da física moderna que exploram a possibilidade de curvas temporais no espaço-tempo, o conceito de deslocamento temporal desperta tanto o desejo quanto o temor do desconhecido. Na cultura popular, a viagem no tempo se consolidou como um dos pilares da ficção científica, dando origem a inúmeras narrativas que vão desde clássicos da literatura, como A Máquina do Tempo, de 1895, de H.G. Wells, até filmes e séries contemporâneos que exploram paradoxos e consequências de alterar o passado ou vislumbrar o futuro. No entanto, além das histórias fictícias, algumas alegações supostamente reais sobre os encontros com viajantes do tempo surgiram ao longo das décadas, muitas delas envoltas em mistério e controvérsia. Embora a ciência não tenha comprovado a viabilidade de deslocamentos temporais, certos relatos desafiam a lógica e provocam debates sobre as coincidências inexplicáveis, registros visuais enigmáticos e figuras que parecem estar deslocadas de sua época. Se você é fascinado por mistérios não resolvidos e casos intrigantes como esse, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui no Mistérios da Meia-Noite, a verdade está sempre à espreita na escuridão. Caso John Titor, o Viajante do Futuro, 2000-2001. No ano 2000, um usuário misterioso começou a postar mensagens em fóruns da internet, alegando ser um viajante do tempo vindo do ano 2036. Ele se identificava como John Titor e dizia ser um soldado envolvido em uma missão secreta do governo dos Estados Unidos. Segundo suas postagens, ele havia sido enviado para 1975 com o objetivo de recuperar um computador IBM 5100, um modelo raro e essencial para corrigir um problema crítico no sistema Unix, que, segundo ele, causaria falhas em larga escala no futuro. De acordo com Titor, essa máquina possui a capacidade de emulação ocultas desconhecidas do público da época, o que gerou ainda mais mistério sobre suas afirmações. Além de sua missão técnica, Titor também fez várias previsões sobre eventos futuros, incluindo uma guerra civil nos Estados Unidos que começaria em 2004 e culminaria em um conflito nuclear global em 2015. Ele descreveu um futuro distópico, onde pequenos grupos de sobreviventes viviam em comunidades agrícolas após o colapso da sociedade moderna. Suas descrições detalhadas, combinadas com uma suposta compreensão avançada sobre física e viagens no tempo, levaram muitos a acreditarem que ele poderia ser real. No entanto, conforme os anos passaram e suas previsões não se concretizaram, o ceticismo em torno do caso aumentou. Especialistas analisaram suas postagens e concluíram que muitas de suas afirmações poderiam ter sido baseadas em teorias da conspiração já existentes na época. Além disso, nenhuma evidência concreta de sua identidade jamais foi encontrada. Ainda assim, o caso de John Titor permanece um dos mais famosos envolvendo supostos viajantes do tempo. Sua história continua sendo debatida, estudada e até explorada na cultura pop, aparecendo em livros, documentários e teorias na internet. Se ele foi apenas uma elaborada farsa ou um verdadeiro viajante do tempo, jamais saberemos. Mas seu legado persiste como um dos mistérios mais intrigantes da era digital. A mulher do telefone celular em 1928. Em 2010, um trecho do filme O Circo, de 1928, de Charlie Chaplin, gerou um grande debate na internet ao exibir o que muitos acreditaram ser uma prova de viagem no tempo. A cena em questão faz parte dos bastidores do longa-metragem e mostra uma mulher idosa caminhando pela rua, segurando um pequeno objeto escuro próximo ao ouvido, parecendo falar sozinha, um gesto muito semelhante de alguém utilizando um telefone celular. O vídeo rapidamente viralizou e alimentou diversas teorias. Para os entusiastas da viagem no tempo, aquilo seria uma evidência de que alguém do futuro teria sido capturado acidentalmente em um filme da época.
A ideia de um telefone móvel em 1928 parecia impossível, pois a tecnologia para isso só começou a surgir décadas depois. Como seria possível alguém estar utilizando um dispositivo tão avançado quase um século antes de sua invenção? Por outro lado, os céticos apresentaram explicações mais plausíveis. A teoria mais aceita é que a mulher estaria segurando um aparelho auditivo portátil da época, possivelmente um modelo da marca Siemens, que existia desde os anos 1920 e funcionava como um amplificador de som para pessoas com dificuldades auditivas. Esses dispositivos, apesar de raros e volumosos, poderiam ser segurados junto ao ouvido da maneira como aparece no filme. Outra explicação plausível seria que a mulher estivesse simplesmente protegendo o rosto do sol ou do vento enquanto falava sozinha, algo comum entre pessoas idosas. Ainda assim, o mistério permanece para muitos. Embora as evidências indiquem uma explicação lógica, a coincidência entre o gesto e a aparência de um telefone celular continua alimentando especulações sobre a possibilidade de uma anomalia temporal ter sido acidentalmente registrada na filmagem de Chaplin. Compartilhe este vídeo com seus amigos que também amam explorar o inexplicável. Quem sabe juntos, vocês não desvendam do próximo grande mistério. Caso Andrew Carlson, o investidor misterioso, 2003. Em março de 2003, uma notícia surpreendente começou a circular na internet e em alguns tabloides, afirmando que um homem chamado Andrew Carlson havia sido preso pela FBI após transformar um investimento modesto de $800 em impressionantes $350 milhões em um curto período de 2 semanas. Sua estratégia altamente lucrativa chamou a atenção das autoridades financeiras, pois ele parecia prever com precisão movimentos imprevisíveis do mercado de ações. Ao ser interrogado, Carlson teria feito uma revelação ainda mais chocante. Ele alegava ser um viajante do tempo vindo do ano 2256. Segundo seu relato, ele utilizou informações privilegiadas do futuro para fazer investimentos certeiros na bolsa de valores, acumulando rapidamente sua fortuna. Durante os depoimentos, teria detalhado eventos históricos ainda não ocorridos e mencionado avanços tecnológicos que só se tornariam realidade nas décadas seguintes. As autoridades, no entanto, não encontraram registro de sua existência antes de 2002 e nenhuma prova concreta pôde ser obtida sobre sua identidade ou origem. O FBI supostamente manteve Carlson sob custódia por um tempo, mas o mistério se aprofundou quando, pouco tempo depois de pagar uma fiança de $1 milhão, ele simplesmente desapareceu sem deixar rastros. Nenhuma pista sobre seu paradeiro foi encontrada, e sua fortuna teria sido misteriosamente esvaziada. Apesar da natureza intrigante do caso, não existem registros oficiais sobre a prisão de Carlson e a única fonte primária dessa história foi o jornal Weekly World News, um tabloide sensacionalista conhecido por publicar relatos fictícios ou exagerados. Por isso, a maioria dos especialistas considera a história um boato fabricado, sem nenhuma base real. Ainda assim, o mito de Andrew Carlson continua sendo uma das mais famosas lendas sobre o suposto viajante do tempo, alimentando teorias conspiratórias e debates sobre a possibilidade de que alguém, em algum momento, tenha conseguido manipular o mercado financeiro com conhecimento vindo do futuro. Caso Rudolph Fentz, o homem que apareceu do nada, 1950. Um dos casos mais intrigantes relacionados a supostos viajantes do tempo envolve a misteriosa figura de Rudolph Fentz, um homem que teria surgido repentinamente na Times Square em Nova York no ano de 1950. De acordo com a história, testemunhas relataram que ele parecia completamente desorientado, como se estivesse perdido. Seu traje antiquado, um casaco de abas longas, botas de fivela e um chapéu de estilo vitoriano chamava a atenção em meio ao ambiente moderno da cidade. A narrativa se torna ainda mais estranha quando Fentz supostamente teria sido atropelado por um carro logo após aparecer, falecendo no local. Ao investigar sua identidade, as autoridades teriam encontrado em seus bolsos alguns itens anacrônicos, como moedas antigas, um cartão com o nome de um estabelecimento que não existia há décadas e uma carta datada de 1876. Nenhum desses objetos mostrava sinais de envelhecimento.
O mistério se aprofundou quando uma investigação revelou que não havia registros contemporâneos de Rudolph Fentz. No entanto, ao pesquisar arquivos antigos, as autoridades teriam descoberto que um homem com esse nome havia desaparecido sem deixar vestígios em 1876. Segundo essa versão, ele teria saído para uma caminhada e nunca mais foi visto, até a sua aparição na Times Square mais de 70 anos depois. Por mais intrigante que essa história pareça, pesquisadores posteriores indicam que o caso Rudolph Fentz provavelmente se originou de uma obra de ficção. O enredo apareceu em um conto publicado em 1951 pelo escritor Jack Finney, famoso por suas histórias de ficção científica e viagem no tempo. Com o passar dos anos, a narrativa foi sendo distorcida e acabou sendo tratada como fato real, espalhando-se por jornais e círculos de teóricos do mistério. Apesar de sua provável origem fictícia, o caso continua sendo uma das histórias mais populares sobre o suposto viajante do tempo, alimentando debates sobre anomalias temporais e o impacto da cultura pop na construção de lendas urbanas. Se este mistério mexeu com você, deixe seu like, isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que desafiam o entendimento e alimentam um desejo pelo desconhecido. Por fim, o caso do Homem do Futuro em uma foto de 1941. Uma fotografia datada de 1941, tirada durante a reabertura da South Forks Bridge no Canadá, se tornou um dos casos mais famosos de suposta viagem no tempo. Na imagem, que faz parte do acervo do Museu Virtual de Bralorne, uma multidão assiste ao evento vestindo trajes típicos da década de 1940. No entanto, um homem em particular se destaca no restante do grupo. Ele usa óculos escuros de estilo esportivo, uma camiseta estampada sob um casaco de moletom e segura o que parece ser uma câmera portátil compacta. Todos itens considerados modernos para aquela época. Ao ser descoberta na internet, a foto rapidamente viralizou e foi amplamente debatida. Muitos acreditaram que se trata de uma prova legítima de viagem no tempo, pois a aparência do homem destoava completamente do vestuário convencional dos anos de 1940. Seus óculos lembravam modelos popularizados apenas nas décadas seguintes. Sua roupa parecia casual demais para a época, e sua câmera portátil levantou suspeitas, já que modelos similares se tornaram comuns apenas anos mais tarde. Entretanto, pesquisas mais aprofundadas mostraram que todos os itens usados pelo homem já existiam na década de 1940. Ainda que fossem menos comuns. Os óculos escuros semelhantes aos que ele usava eram vendidos por algumas marcas da época, e o casaco de moletom aberto sobre a camiseta não era inédito, apenas pouco usual para eventos mais formais. A câmera que ele segura também pode ser identificada como um modelo portátil da Kodak, já que estava disponível no mercado. O caso do Homem do Futuro continua sendo um dos exemplos mais intrigantes de pareidolia histórica, onde a aparência de um indivíduo parece deslocada no tempo devido a diferenças de estilo e moda. Embora não haja evidências concretas de que ele fosse realmente um viajante do tempo, a imagem permanece como um símbolo icônico do fascínio humano, com a possibilidade de anomalias temporais e visitantes de outras épocas que poderiam estar entre nós sem que percebamos. Mas e aí? Eu quero saber o que você acha. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua teoria sobre este mistério. Sua opinião pode nos ajudar a desvendar ainda mais segredos escondidos na escuridão. Os relatos de supostos viajantes do tempo continuam a despertar curiosidade e a estimular discussões sobre a possibilidade de deslocamentos temporais. Embora muitos desses casos tenham sido desmistificados, atribuídos a erros de interpretação, exageros ou até mesmo a obras de ficção que foram tomadas como realidade, o fascínio pelo tema persiste. A ideia de transpor as barreiras do tempo, seja para corrigir erros do passado, explorar o futuro ou testemunhar momentos históricos, está profundamente enraizada no imaginário coletivo, refletindo-se em mitos, lendas e na cultura popular ao longo dos séculos. A ciência até o momento não encontrou provas concretas de que viagens no tempo sejam possíveis, pelo menos não da forma como a ficção científica frequentemente retrata. Algumas teorias da física moderna, como as que envolvem buracos de minhoca e dilatação temporal prevista pela relatividade de Einstein, sugerem que em certas condições extremas, o tempo poderia ser manipulado.
No entanto, essas possibilidades ainda estão muito longe de serem aplicáveis na prática, pelo menos até onde sabemos. Enquanto a humanidade não desvenda completamente os segredos do espaço-tempo, histórias como a de John Titor, Andrew Coulson, Rudolph Fuentes e O Homem do Futuro na Foto de 1941 continuarão a alimentar a imaginação e a levantar questionamentos sobre o que realmente sabemos sobre a natureza do tempo. Até que provas concretas sejam apresentadas, a viagem no tempo permanecerá como um dos mais intrigantes enigmas da ciência e da cultura, equilibrando-se entre a especulação e o mistério. E assim mais um enigma se junta à nossa coleção de mistérios insondáveis. No próximo episódio, continuaremos nossa busca por respostas nas sombras. Até lá, mantenha sua mente aberta e os olhos sempre atentos, porque o desconhecido pode estar mais perto do que você imagina. Nos vemos na próxima meia-noite.